Olá, paz do Senhor. Meu nome é Karen Beatriz, tenho 25 anos, tenho 4 anos de casada esse ano, eu faço 4 anos. Eu e meu marido, a gente casou muito novos, né? A gente casou com 20 anos. Tudo começou na igreja. Eu sempre fui da igreja, né? Me afastei da adolescência, mas meu coração sempre foi do céu, né? Eu sempre fui diferente das outras pessoas. E aí eu reconciliei com Jesus na minha adolescência e eu conheci e meu marido chegou na igreja. Ele veio do mundo, né? Ele chegou na igreja e eu já estava lá. E aí ele ele chegou na igreja, ele chegou namorando com uma menina que ele vinha do mundo, né, com ela. Eles vieram do mundo, só que ele aceitou Jesus, só que ela não, né? Ela não estava no mesmo ritmo que ele. Só que eu não via meu marido com esses olhos, né? Eu via ele como uma pessoa normal, né? Eu sempre tive sonho de casar, de ter filhos, e eu sempre orava a Deus, né? Para Deus me dar uma família, casar virgem, ter um homem só, um marido só. Então, quando meu marido chegou na igreja, eu não me importei, porque ele veio, né, com uma namorada, e também porque não me interessou em nada, né? E foi passando o tempo, ele reconciliou com Jesus, né? E aí ele separou dessa namorada dele, eles separaram, né? Que ele se entregou a Cristo e ela não. Então, assim, aí ficou muito difícil a relação deles, enfim. E aí eles terminaram. E aí a gente fazia parte da mocidade da igreja, né? Dos jovens. E foi passando o tempo, acho que passou uns 2 anos, se eu não me engano, que, que ele terminou, né, com a namorada dele, e ela saiu da igreja também. Ele se batizou e ele fez parte da mocidade junto comigo. E teve um momento que a gente começou a conversar, né? Eu ajudava muito ele em oração, a gente conversava muito. Na época era pelo Facebook, né? Só que eu não tinha sentimento por ele. Eu não via ele, eu não tinha sentimento porque eu sempre quis casar, né? Eu sempre quis, era meu sonho, só que eu não ficava também atrás de homem, né? Então, tipo, eu não tinha essa visão de, ai, ele tá solteiro, ai, eu investir. Eu não tinha isso. Eu sabia que Deus iria fazer, que Deus iria trazer no momento certo. Aí a gente começou a conversar, né? Eu não lembro o ano que ele chegou na igreja, eu não lembro muito bem, eu não lembro muito bem. Eu só sei que depois de um tempo que ele terminou com a namorada dele, que ela saiu da igreja e tudo mais, a gente começou a conversar. Eu comecei a ajudar ele em oração, né? A dar conselhos a ele sobre o jejum, né? Sobre buscar Deus. E aí a gente, eu não me lembro muito bem, mas aí entrou no assunto de da gente orar, da gente começar a namorar. Aí a gente começou a orar e eu sem nenhum sentimento por ele. E eu acho também que ele não tinha sentimento por mim no momento, naquele momento. E aí a gente começou a orar, né? A gente falou com o pastor. Aí o pastor ficou meio assim por conta que ele não era, né? Que por conta que ele veio do mundo, né? O pastor ficou meio assim, por conta que eu já estava na igreja há muito tempo, então o pastor tinha medo, né? Da gente se afastar, da gente cair em pecado. Por Vinícius ser um homem, pelo Vinícius, o nome do meu marido é Vinícius, por ele ser um homem vivido já, né? Assim, por mais que ele era adolescente, ele já tinha uma vida vivida muito mais que a minha, né? E aí o pastor ficou meio assim. Só que a gente orou, eu orei, pedi uma resposta ao Senhor. E o Senhor, eu me lembro como se fosse hoje, no chão do meu quarto, eu estava orando, pedindo uma resposta. O Senhor me deu uma resposta. Tá lá em Eclesiastes, se eu não me engano.
eu não me esqueço. E aí eu vi que era uma confirmação do Senhor. E aí a gente foi, falamos com o pastor e o pastor nos deu a bênção. E aí a gente começou a namorar. Só que como eu tinha comunhão com o Senhor, mas eu não conhecia o Senhor. E muito menos Vinícius, né? Porque eu já estava mais tempo, né? E, enfim, eu só conhecia Deus de ouvir falar. Só que eu não tinha, o meu coração não estava em Jesus, verdadeiramente. E aí a gente começou a namorar, a gente namorou, acho que a gente namorou 1 ano e pouco, a gente começou a namorar em 2017, a gente tinha 18 anos quando a gente começou a namorar. E aí eu acho que a gente namorou 1 ano e pouco, aí a gente noivou. Nosso noivado foi lá na igreja, foi lindo, uma coisa linda. Aí, nossa, Deus falou tremendamente com a gente naquele dia. Aí a gente noivou, a gente ficou noivos quase 2 anos também, 1 ano e pouco. Só que no fim do nosso noivado, a gente se esfriou espiritualmente. A gente se esfriou de uma maneira terrível, né? E aí deu a brecha, né? Então entra a carne, né? O inimigo entrou e aí a gente começou a se afastar, se afastar, se afastar. E aí a gente caiu em pecado, né? A gente teve relação antes do casamento e isso foi um baque para mim, né? Porque eu sempre idealizei meu casamento de princesa, virgem. Eu sempre falava com Deus que eu queria um homem só, né? Que eu queria casar virgem, enfim. Só que também eu tava não tranquila, mas também eu tava assim convicta que a gente caiu, mas é com meu marido e a gente vai casar e vai ficar tudo bem, né? Esse era o meu pensamento. Só que eu não sabia a consequência, né? Porque o salário do pecado é a morte. Então, primeiro gerou a morte espiritual da gente. E aí a gente se afastou da igreja nesse período. Foi um momento muito difícil, muito vergonhoso, né, pra gente, porque o povo da igreja já julga o jovem, né? E quanto mais que o jovem namora, né? Então, assim, as pessoas adultas, né, se esquecem do passado delas, né? E aí julgam, né? Então a gente foi muito julgado, né? Ninguém deu a mão a gente, né? A igreja toda virou as costas para nós e julgou muita gente. E a gente foi muito envergonhado por conta, né, do nosso pecado. E aí a gente afastou do grupo, aí a família toda ficou sabendo, né? Então foi assim um reboliço. Foi assim, foi terrível, né? Mas aí a gente casou. A gente casou em 2019. Em novembro de 2019 a gente casou. A gente casou, só meu marido que trabalhava. Eu não trabalhava ainda porque eu tava fazendo curso ainda, né? E aí meu marido alugou um apartamento lá perto da nossa igreja, no bairro. E aí a gente casou, a gente foi morar nessa casa. Quando a gente casou, a gente voltou a fazer a obra de Deus, né? A gente entrou em comunhão de novo com a igreja, a gente começou a ceiar novamente. Só que eu uma menina de 19 anos, né? Não, eu tinha 20 anos quando eu casei. Uma menina de 20 anos, um menino de 20 anos, sem estrutura nenhuma, vindo, né, de um pecado, né, de uma queda. E ali um esfriamento espiritual terrível aconteceu. E meu coração não era de Cristo, eu não conhecia o Senhor, né? Eu fui conhecer o Senhor no meu deserto, eu não conhecia Deus verdadeiramente, nem Vinícius. Então, pensa num casamento, assim, só Deus para ter misericórdia. Era muita briga, né? Meu marido tem um gênio difícil, então eu bati o pé, eu xingava, eu quebrava as coisas dentro de casa. Ele também, né? A gente discutia muito, a gente brigava muito por conta de bobeira,
entendeu? Por conta assim, eu dava muita legalidade ao inimigo por conta boba, né, de brechas assim. Hoje, né, eu vejo quão burra que eu fui, sabe? Quão ingênua, mas também eu não me martirizo muito porque eu não sabia, né? Eu não conhecia sobre o mundo espiritual, sobre uma mulher, ser uma mulher sábia. Eu só sabia esse versículo: a mulher sábia edifica sua casa, tola destrói, mas eu não sabia o real, né? A verdadeira essência desse versículo. Então, nosso casamento, assim, foi assim, o começo dele foi muita contenda, muita briga, foi horrível. Aí a gente mudou para outra casa de aluguel. Também continuou as brigas, continuou, né, o reboliço dentro de casa, sem sabedoria nenhuma, sem maturidade nenhuma. Aí o Senhor fez um mover nas nossas vidas. Meu pai me deu uma casa, a gente veio para essa casa, a nossa casa até hoje. Aí a gente mexeu na casa, né? Construiu, mexeu, reformou. Aí a gente veio morar para essa casa. Aí ficou melhor, né? Por conta que não tinha mais aluguel para pagar. Aí a gente veio para essa casa, para nossa casa. E quando a gente veio para essa casa, a gente estava muito frio espiritualmente. A gente se esfriou mesmo espiritualmente quando veio a época do Covid, né? Que como eu fiquei na linha de frente, eu trabalho no hospital, eu peguei Covid, fiquei internada. Então, assim, a gente não ia mais para a igreja, né? E Vinícius, meu marido, ele se esfriou totalmente também. Como ele já veio do mundo, como ele já conhecia, né, as coisas, prostituição, né, amizades. Então, assim, o coração dele estava totalmente voltado para o mundo que ele já conhecia, né, o pouco que ele conhecia. Então a gente se afastou muito da igreja, a gente parou de ir para a igreja, literalmente. Paramos de orar, de jejuar, de ler a palavra. E a gente, por mais que o nosso casamento era conturbado, né, a gente era usado pelo Senhor, né, meu marido pregava muito, ele era muito usado pelo Senhor, o Senhor usava muito ele, né, eu também na palavra. Só que a gente veio o Covid e a gente se esfriou totalmente. A gente veio para essa casa, um pouco longe da igreja, e aí mesmo que a gente parou de ir pro culto. Aí a gente comprou um carro, Deus abençoou, a gente saiu do aluguel, o Senhor nos deu uma casa, nos deu um carro, e mesmo assim, né, a gente com o coração totalmente voltado pro mundo. E eu, como não conhecia o mundo, eu tava curiosa. Então eu fui. Quem olha de fora fala que ele me levou pro mundo. Não, mas eu fui porque eu quis. E aí a gente começou, Vinícius, meu marido, ele começou a se envolver com as amizades antigas que ele vivia, e essas pessoas estavam assim totalmente entregues, né, à prostituição, a vícios, a baile funk, né, esse mundo aí, né, que o diabo oferece. E aí a gente caiu de cabeça nesse mundo. A gente se afastou, não fomos mais para a igreja. E aí eu já não orava mais, já era difícil. E eu orava pouco, já era difícil, imagino, sem orar, né? Sem ler a palavra, sem comunhão nenhuma com o Senhor. Então eu comecei a mudar minhas vestes, comecei a xingar, comecei assim, totalmente irreconhecível fiquei, né? Totalmente carregada mesmo com o poder das trevas. E aí meu marido também mudou as vestes dele, porque a nossa igreja, né, é assembleia, então a gente só eu vivia só de saia, de vestido, e ele só de calça. Então a gente mudou radicalmente nosso guarda-roupa. Eu dei todas as minhas roupas para os outros, e eu comecei a comprar short curto, saia curta, blusinha mostrando a barriga. E aí a gente começou a se envolver com essas amizades, a gente ia pra rock, né? Como que se fala, a gente começou a ir pra rock. Eu nunca fui de beber e de fumar, mas o meu marido começou a beber, começou a fumar cigarro, né? Ali naquele momento, drogas ali.
Então, assim, a gente caiu mesmo, assim, foi um laço mesmo do inimigo, assim, para destruição totalmente dessa aliança, né, de nós. E aí foi passando o tempo, meu marido, ele começou a se envolver, né, com esses amigos dele que faziam coisas erradas, né, aquele famoso dinheiro fácil, né, pela internet, essas coisas. E aí ele ficou totalmente cego e o olho dele começou a crescer em relação a isso, a ter dinheiro fácil, né? Ele viu os amigos dele ostentando mulher, droga, então assim, ele ficou encantado com isso. Então, imagina, o nosso relacionamento foi ficando cada vez mais difícil por conta que o coração dele estava nisso, né? Tava totalmente envolvido nisso. Aí chegou um momento que ele já não queria mais o nosso casamento. Teve uma vez que ele falou comigo que ele era muito novo, que a gente casou muito novo e que ele não queria mais saber de mim, do nosso casamento, que ele ia pra casa da mãe dele. E ali eu fiquei desesperada, né? Porque meu mundo era meu marido. Por mais das brigas, por mais de tudo, meu mundo era ele. E ali eu fiquei assim, sem entender. Aí no outro dia a gente acordou, ele falou que não ia embora. Nada. E no meio disso tudo, ele já tinha ido embora várias vezes, porque a gente brigava muito. Então, tipo, ele ia embora, mas voltava no mesmo dia. Ia embora, mas voltava no outro dia. Aí teve um momento que ele pegou e foi embora. E ele ficou, acho que, uns 3 dias fora de casa. Eu fiquei louca, né? Eu passei mal, fui pro médico, aquela coisa toda. Só que aí ele voltou. A gente conversou, eu perguntei a ele se ele tinha ficado com alguém. Ele falou que sim, que não tinha sido só de beijo, né? Tinha sido de sexo. Ali meu mundo caiu. Mas aí eu perdoei, mas ali ficou uma ferida dentro de mim. Então eu era uma mulher sem o Espírito Santo, uma mulher vazia, uma mulher frustrada, e ainda mais agora ferida, né? Isso me marcou, isso me feriu. Então eu estava totalmente destruída, totalmente assim, no chão mesmo, no fundo do poço. E foi passando o tempo, meu marido com essas amizades, cada vez mais se envolvendo de cabeça no pecado. E eu não conseguia alcançar o pique dele, porque, por exemplo, eu gosto de dormir. Então, tipo, a gente ia pros rock, eu não aguentava. Ele me trazia embora e ele voltava e voltava só no outro dia para casa. Então, assim, com certeza, ele me traía, né, nessas atitudes, né, enfim. E aí, teve uma época que eu descobri que ele tinha me traído com a mesma menina que ele havia ficado quando ele foi embora, quando ele ficou uns 3 dias fora de casa. E ali eu xinguei, eu falei, e aí ele bateu o pé que não tinha me traído, só que eu vi o celular dele, né? Porque eu orava a Deus para Deus me revelar a verdade. Sabia que ele estava me traindo, né? Sabia que tinha mulher no meio. E aí eu também perguntei a um amigo dele na época, o melhor amigo dele, o amigo dele falou que era verdade, que ele tinha me traído. Só que ele falou que não tinha me traído, que era mentira, enfim. E ali mas eu sabia, né? Eu sabia, a mulher sabe da verdade. E ali Vinícius se envolveu no adultério terrivelmente, na prostituição. E foi gerando marcas na minha vida, na minha alma, né? No meu espírito. Foi gerando marca, foi gerando marca. E ali muita briga, muita contenda. Aí teve um tempo que ele pegou, eu acho que foi em 2021, que ele. Eu acho que foi em 2021, que ele foi fazer um curso de. Um curso de. Ai, de segurança. Ele foi fazer um curso de segurança. E aí, nesse curso, tinha uma mulher que não fazia curso com ele dentro da sala de aula, mas ela trabalhava na escola, né? E aí eu vi que essa mulher,
Ele começou a seguir ela e ela começou a seguir ele no Instagram. No Instagram. Aí eu achei aquilo, eu perguntei ele quem era, ele falou que era do curso dele, coisa e tal. Ele tinha um grupo. E ali eu fui excluir essa mulher. Eu senti algo ali com essa mulher. Eu sabia que tinha algo ali. Uma mulher bonita, né? Eu falei, tem alguma coisa. Eu senti, né? A mulher sabe. Ali eu peguei, excluí ela do Instagram dele. Depois eu vi que ele voltou a seguir ela, né? Eu achei estranho aquilo. E aí acabou o curso dele. Quando acabou o curso dele, teve uma festa, né? Pra comemorar o fim do curso. E ali eu fui. Todo mundo sabia que ele era casado e, né? Coisa e tal. E ali eu fui nessa festa. E ali eu vi essa menina. E eu vi que ela ficou me olhando, ela ficou olhando pra ele. E eu senti algo ali, né? Eu fiquei toda mal naquela festa. E eu vi um momento assim que eles dois estavam conversando, meu marido e essa mulher. Falei, ali tem coisa. E dito e feito, ali tem coisa. Aí, né, acabou a festa, a gente foi pra casa e passou um tempo. Aí eu vi que meu marido tava conversando com essa menina, escondido de mim. Aí já brigou por causa dela, eu já chorei por conta dessa mulher. E ele me falava que não, que não, que não. Aí teve um dia que eu peguei, fui trabalhar, entrei no Instagram dele, escondido, no meu celular, que eu tinha senha. E ali eu vi ele conversando com essa menina. Na noite, né, que a gente dormiu junto, eu dormi porque no outro dia eu ia trabalhar de manhã. Era final de semana, então ele não iria trabalhar. Acho que era domingo. E ali eu tava dormindo, né, naquela noite meu marido pegou, ele saiu, foi pro rock, escondido de mim, sem eu ver, pegou o carro, foi, escondido, sem eu ver, eu não vi. Eu só fiquei sabendo porque eu vi as mensagens e nessas mensagens, a noite toda ele tava conversando com essa menina. Aí ela até falou, nossa, sua esposa deixa você sair assim, né? Falando com ele falou que não era pra tocar no meu nome, entendeu? Não era pra tocar no assunto de esposa. E ali eles começaram a conversar. E eu não consegui trabalhar nesse dia, eu vim embora, a gente brigou, né? Ele falou que ia embora, que não aguentava mais, que não sei o quê. Por quê? Porque ele já tava com treta com essa menina. Com certeza, eles já tinham ficado, né? Não tenho dúvida nenhuma. Hoje, né? Hoje eu sei da verdade. Então, assim, ele tava com o coração totalmente ali, né? E ele não ficou só na festa, como eu, né? Na mudança de roupa, porque um abismo puxa outro, né? E ali ele caiu no adultério, na prostituição. E ali meu mundo caiu, né? Quando eu vi aquelas mensagens, porque eu sabia que tinha alguma coisa ali com essa mulher. Eu sabia, eu tinha certeza. Só que eu não tinha, né, a visão espiritual, né? Não tinha, porque estava totalmente entregue também ao mundo, né? Então, não sabia, né? E aí, passou um tempo, ele pegou, meu marido pegou, a gente brigando muito, né? E ali eu teve um tempo que eu peguei e clonei o WhatsApp dele. Clonei o WhatsApp do meu marido e fui trabalhar. Aí nesse dia eu vi que ele tava conversando com outra mulher, que ele tava dando em cima dessa mulher. E ali meu mundo caiu, sabe? E ali eu falei, não quero mais esse casamento. Eu não quero mais viver isso. Eu já tô toda ferida, né? Minha autoestima tava lá embaixo. Eu não orava, não buscava Deus, nem sabia mais quem era oração. Então, assim, eu peguei e falei, eu não quero mais esse casamento, não quero mais esse homem, não quero. E ali mandei mensagem pro meu marido, falando que era para ele ir embora de casa, que eu não queria mais. E ali ele falou, você tem certeza que não sei o quê? E ele pegou e foi, porque ele já queria. Toda vez que ele foi embora de casa, ele foi porque ele quis, só que ele sempre voltava. Porque eu acho que ele ficava com a consciência pesada, né? De ter me tirado da casa do meu pai, a gente
ter saído de casa, casamos, e ele pegar e ir embora e me abandonar. Então ele aproveitou essa oportunidade que eu tinha mandado ele embora, porque eu nunca tinha mandado ele embora. E ali ele pegou e foi embora. Quando eu cheguei em casa, ele já tinha levado as coisas dele. Foi 2021 isso, em outubro de 2021, que começou o meu deserto. E ali ele pegou e foi embora para casa da mãe dele. E ali começou o meu deserto. Né? No começo eu achei que estava tudo bem, que era o certo, que era isso mesmo. Só que o meu mundo caiu, né? O meu chão se abriu e eu me arrependi de ter mandado ele embora. Só que no mesmo tempo que eu me arrependi de ter mandado ele embora, eu tava segura, porque ele tinha me traído várias vezes. Entende? Ele tinha me traído, ele tá, né, com mentindo pra mim, saindo escondido de mim, não me respeitava mais, né? A gente vivia brigando. Então, assim, eu tentava me confortar, né? Tentava me confortar. E aí, quando meu marido saiu de casa, era isso que o inimigo queria, né? Era assim, era a bandeja que o inimigo precisava, era a brecha para vir com a destruição total. E meu marido não passou uma semana, não passou um mês que ele tinha saído de casa, que ele começou. O inimigo virou a cabeça dele de uma forma terrível, né? Ele começou a realmente a se entregar para o mundo, para as drogas, para as festas, para esse negócio sujo, né, de fazer dinheiro fácil. Saiu do emprego, então assim, ele ostentou muito, ele ganhou muito dinheiro. E essa menina do curso dele, ele começou a se envolver com ela, porque ele já tinha ficado com ela quando ele estava comigo, né? Só que eu não sabia. E ele começou a se envolver com essa menina. Não só com ela, né? Ele começou a se envolver com várias mulheres, mas com essa menina foi algo diferente, né? Porque eu sabia que tinha algo ali desde o dia que eu vi essa menina no curso dele. E aí eu perguntei ao Senhor, falei, Deus, o que eu faço agora? Teve um dia que eu fui atrás dele, ele não quis vir, ele estava totalmente assim, irredutível. E eu falei com Deus, Deus, o que eu faço agora? Eu me divorcio, né? Ou eu oro, é o que eu faço? E aí uma vez eu fui no culto. E nesse dia no culto, a pastora que estava pregando, a mulher que estava pregando, ela estava pregando sobre o gadareno. E eu só sabia chorar. A minha vida era chorar, chorar, né? E minha família ficou sabendo de tudo, né? Que eu contei sem sabedoria nenhuma. Que eu contei das traições, de todas as coisas ruins que ele fez comigo. Então a minha família já sabia, né, das brigas. Então todo mundo estava a favor de eu separar do meu marido. Então todo mundo estava assim, graças a Deus que ele foi embora, agora você vai divorciar, vai arrumar outro homem e pronto. Esse era o pensamento, né, da minha família. E só que não era isso que o meu espírito falava. Aí eu fui no culto, aí nesse culto Deus falou comigo, né, que como gadareno, né, todo mundo viu ele endemoniado, né, só que todo mundo que viu ele endemoniado, naquela situação difícil, iria viu ele transformado pelo Senhor. Ele passou pela mesma estrada, mas totalmente transformado com o milagre dele. E Deus falou comigo que eu estava andando, né, numa estrada que todo mundo estava me julgando, que todo mundo estava vendo a minha humilhação, porque o meu marido, a mente dele virou tanto que ele começou a postar para todo mundo ver, todos os nossos amigos da igreja, todo mundo começou a ver minha vergonha, porque ele não se importava de postar. Ele postava, ele não estava nem aí, entendeu? Ele não estava nem aí, ele postava mesmo. Ele começou a postar com mulher, né, com essa menina do curso. Então, assim, todo mundo ficou assim, abismado, né? Meu Deus, o que tá acontecendo? Olha isso. Então, todo mundo tava vendo ali a minha vergonha. Todo mundo tava vendo ali a minha vergonha. Aí, Deus falou comigo nesse dia que eu iria
voltar para o mesmo caminho, que as pessoas estavam vendo minha humilhação, mas com meu milagre, e que Deus iria fazer, que eu iria viver algo novo, que se eu continuasse orando, ia ter salvação na minha casa. E eu guardei essa palavra. Aí começou o meu deserto, em outubro de 2021. Aí eu comecei, aí que eu fui conhecer a Deus. Que eu conheci o Deus do milagre, que eu conheci o Deus da cura, que eu conheci o Deus da restauração. Eu não me lembro como que o começo que eu pesquisei no YouTube. Só que eu não sei, eu não lembro. E eu caí no canal da restauração, da Elaine. E aí eu comecei a ver os vídeos, testemunhos, falei, meu Deus, sabe, tipo assim, a minha mente abriu, né? Minha mente abriu de uma forma, e o Espírito Santo foi falando comigo. Falei, meu Deus, eu quero viver esse milagre, né? Eu quero viver esse milagre, eu quero meu marido de volta, eu quero meu casamento de volta, porque ali a minha ficha já tinha caído, né? O Senhor já tinha me revelado a verdade. E dentro de mim, eu nunca senti o desejo de me separar. Eu só queria que aquela dor acabasse, né? Que aquela vida que eu vivia com meu marido mudasse. Só que eu não lutei da maneira certa, né? Então o Senhor permitiu ele ir embora. Ele ir embora para que eu pudesse ter um encontro com o Senhor. E ali começou, né? E ali eu comecei a ir para a igreja, eu reconciliei com Jesus nesse dia. E ali eu comecei a ir para a igreja, uma igreja perto de casa. Não era a nossa igreja que a gente ia, era outra igreja. Eu comecei a frequentar essa igreja. E a minha vida era choro. Eu só sabia chorar e orar. Chorar e orar. Chorar e orar. Eu emagreci muito, eu já sou magra, né? E eu emagreci muito, 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 porque eu não comia direito, eu só sabia chorar, chorar, chorar. E vendo as coisas que o meu marido estava vivendo, estava postando. Irmãos, assim, foi algo avassalador mesmo, sabe? Algo destruidor, uma vergonha, uma humilhação. Ele começou a postar com essa menina, né? Ele postava mesmo para todo mundo ver no WhatsApp. E todo mundo via. Aí teve Aí ele me mandava mensagem. Ele falava comigo que ele tinha encontrado alguém que honrava ele como homem, que ele não queria mais saber de mim, que ele não ia mais voltar para casa. No comecinho, ele tava assim, totalmente assim, ele tinha ódio de mim. Que ele falava que eu era a errada, que eu tinha estragado tudo, que eu não fui sábia. Ele sempre colocou o erro em mim, só em mim. O erro tá nos dois, né? Porque não foi só ele, foi eu também. Mas só que ele não via isso. O que ele via era que o erro tava em mim e ele saiu como o homem, o bom homem, provedor da casa, que mexeu na casa, que fez tudo certinho, e eu não soube dar valor. E aí ele me mandava um monte de mensagem, falando comigo que ele tinha encontrado alguém que valorizava ele, coisa e tal. Essa situação toda. E ali eu só sabia chorar, e Deus sempre falava comigo no culto. Usava um profeta para falar comigo. Deus sempre renovava. Deus sempre falou comigo. Deus nunca ficou em silêncio. Deus sempre me sustentou através das promessas dele. Sou muito grata ao Senhor, porque o Senhor tem a maneira certa de trabalhar na vida de todo mundo, né? Se o Senhor não tivesse me sustentado nas promessas dele, eu não sei se eu iria conseguir, entendeu? Eu não sei se eu iria permanecer firme. Porque, irmão, foi assim, foi algo... Foi terrível, foi terrível, foi terrível. E ali ele começou a se envolver com essa menina. E a família dele não concordou, né? Com isso. Só que a mãe dele não fazia nada, porque né, ele já era um homem e não podia fazer nada, ninguém podia fazer. E aí ele começou a namorar com essa menina, ela começou a frequentar a casa da mãe dele. E aí teve uma vez que meu marido veio aqui em casa, ele me ligou falando que estava muito difícil a vida dele, que ter uma vida sem mim era muito difícil. Aí ele pegou e veio.
E aí a gente tava conversando, né? Ele tava falando em voltar, indo pra casa. E aí, quando ele tava falando, alguém mandou no WhatsApp dele um vídeo dele no motel com essa menina. Ele falou, nossa, olha só como o inimigo é sujo, eu tô aqui querendo voltar pra casa e olha o que me manda. E aí, quando ele falou isso, me mandaram esse vídeo deles no espelho, né, do motel. E ali meu mundo caiu ali. Eu fiquei assim, nossa, e ali ele ficou todo sem graça, ele pegou, foi embora, falou que iria mudar de vida, queria voltar para casa. Só que não foi bem assim. Passou o ano novo, 2021, e nada, e ele cada vez mais entregue. Aí veio 2022, né? 2022 eu falei, não, esse é o ano da minha vitória. E quando foi nesse deserto, o Senhor falou comigo uma vez, eu fui no culto, e o Senhor falou comigo que Ele havia permitido tudo isso na minha vida para que eu pudesse me aproximar do Senhor. Só que no final ia ser testemunho, o nome dele ia ser glorificado. Só que eu achei que eu não iria viver tudo que eu vivi, que iria ser mais fácil, não iria demorar tanto assim. Só que demorou, né? Quem tá na panela sabe, quem tá ali no forno sabe a temperatura. E ali foi passando o tempo, e só piorando, e Vinícius, meu esposo afastado de mim, né? Só me rejeitando, me repudiando, muito repúdio, muita dor, e eu ali orando, tendo encontro com Deus, aprendendo a Bíblia, e orando, e jejuando, fazendo propósito, e subindo um monte, desce monte, né? O Senhor me apresentou uma mulher que me ajudou muito no mundo espiritual, em oração. E ali a gente buscava e todo mundo falava pra mim parar, pra mim que eu era uma sonsa, né? Todo mundo via as coisas que ele postava, né? Eu fui muito humilhada na rede social. Todo mundo sabia da minha história. E aí, todo mundo falava que eu era uma sonsa por estar buscando, por estar orando por uma pessoa que não se importava comigo, né? Que todo mundo vive, né? Que estava buscando para restauração. Mas dentro de mim, por mais que eu estava ferida ali, que tinha momentos que eu queria desistir, mas dentro de mim não tinha essa testificação de parar, de não buscar, né? Pela restauração. Deus nunca falou comigo sobre divórcio, Deus nunca falou comigo que não iria restaurar meu casamento. Deus sempre falava que iria restaurar, que ia salvar ele, né? Que nada estava perdido, que o Senhor iria colocar no lugar aquilo que estava fora. Então, assim, isso me renovava. Eu só me importava com aquilo que Deus falava comigo. Não com aquilo que o homem falava. Aquilo que o homem falava, o homem fala, mas por falar, porque o homem não tem poder nenhum sobre nada e nem ninguém. E eu vivia muita humilhação, foi muito humilhada. E eu olhava a minha situação, falava, Deus, não tem jeito. Eu pegava assim, eu parava pra pensar, via o fundo do poço que meu marido tava, eu falava, não tem jeito, não tem como, sabe? Não tem como alguma coisa sair disso, alguma coisa boa sair disso. Não tem jeito. E aí, em março de 2022, foi o pior dia da minha vida. Foi o dia que eu recebi uma mensagem dele falando que ele queria falar comigo. E eu, dentro de mim, eu já sabia que essa menina estava grávida. E a gente não tinha filhos, né? A gente não chegou a ter filhos porque eu tomava remédio. Por conta que o nosso casamento era muito recente também, né? A gente estava mexendo na casa, então eu tomava remédio. E era o nosso sonho, né? Ter um filho. E Deus, né, havia prometido também a gente um filho. E aí ele veio aqui em casa e falou que essa menina estava grávida. Ali meu mundo caiu, ali eu fiquei sem chão totalmente. Ali eu falei, não tem mais jeito. Ali a minha vergonha, a minha humilhação, assim, ela cresceu. E ele foi embora, ele teve muita dó de mim, eu vi no olhar dele, né? Mas não teve arrependimento. E aí até nesse dia que ele me contou, ele viu que eu fiquei muito abalada, ele dormiu aqui comigo.
Ele dormiu aqui, mas no outro dia ele pegou e foi embora. Totalmente. E no outro dia ele já acordou totalmente rude comigo, totalmente grosso. Ele pegou e foi embora, não se importou. E aí eu fui parar em hospital, eu fui tomar remédio na veia. Eu comecei a me dopar com remédio para dormir, porque eu queria morrer, eu queria que aquilo ali acabasse. E parecia que o deserto nunca ia ter fim. Eu sempre falava, mas nunca acontecia nada, tudo acontecia ao contrário, né? O inimigo rindo da minha cara, meu marido tinha engravidado outra mulher, né? E a gente nem tinha filhos. Enfim, não tinha jeito. Eu falei, agora acabou. E aí essa menina postando para todo mundo ver, postava foto deles, dizendo que era a família deles, né, que eles eram uma família, e falava e todo mundo vendo aquilo, e ele também postava que eles eram uma família, né, e aquilo ali foi, sabe, foi me adoecendo cada vez mais. Por mais que eu buscava, por mais que eu orava, e aquilo ali, a minha dor só crescia, só crescia. Eu tomei ódio dessa criança. Teve um momento assim que eu fiquei com muita raiva dessa criança. Eu queria que essa criança não nascesse, né? E ali eu falava, Deus, o Senhor não vai permitir isso não, o Senhor não vai permitir isso não. Tipo assim, tinha acontecido algo que eu sempre orei para não acontecer, que eu orava a Deus para essa menina não engravidar. E aí ela foi e engravidou, né? Engravidou pra ela sabia que ele era casado, né? Então assim, ela engravidou dele pra tentar segurar ele, né? Pra o laço deles ficarem mais forte. Porque ela sabia que ele não tinha filho, né, comigo. E aí foi passando. Só que tudo que ele postava no Instagram era mentira. E teve um momento que eu acreditei que tudo que ele postava, tudo que ele se declarava para ela era mentira, porque ele não era feliz. Por mais que eles iam ter um filho, que era o sonho dele ser pai, ele vivia um inferno. Ele vivia um inferno. Eles brigavam muito mais que a gente brigava. Ela era assim, uma mulher louca. E ele, nossa, eles se batiam, eles brigavam feio mesmo. E eles não eram felizes. E eles viviam terminando, só que ele nunca conseguia largar ela. Ele fez coisa por ela que ele nunca tinha feito por mim. Né? Ele ia em lugares, fazia as coisas, comprava as coisas para ela, a qual ele nunca fez por mim. E ali, e Deus, e todas as vezes que ele me ligava para vir aqui em casa, ele vinha aqui em casa pra gente conversar. Ele me contava a verdade, que ela era um demônio na vida dele, que não ia mais voltar pra ela, e ele falava um monte de coisa, só que ele saía daqui e voltava pra ela. Ele sempre voltou pra ela, ele sempre voltou pra ela. Só que ele nunca deixou de a nossa aliança, né? Porque a aliança da esposa, né, nunca é quebrada, né? Então, assim, a nossa aliança nunca foi quebrada, né? Por mais que tinha um momento que ele parava de falar comigo por conta dela, ele sempre, assim, do nada ele aparecia, porque também era resposta de oração. Muitas das vezes, quando ele aparecia, assim, do nada, era Deus me respondendo a algum propósito que eu estava fazendo, alguma oração que eu tinha feito, alguma promessa que ele tinha liberado sobre minha vida. E Deus me mostrava, toda vez que ele vinha, e Deus me mostrava a verdade. Que não era aquilo, que aquilo que ele vivia não era uma verdade. E eu via que a alma dele estava vazia, né? Que ele estava totalmente perdido, opresso. Aí é que eu consegui enxergar o mundo espiritual, né? Que o Senhor foi me ensinando sobre isso, né? Os testemunhos, né? Essa minha amiga que me ajudou muito. Então eu vi que ele estava totalmente endemoniado, opresso, um espírito de encantamento por essa mulher que não era verdade. E ali o neném deles nasceram em novembro de 2022. Nasceu e de repente eu comecei a sentir amor por essa criança. Eu comecei a orar por essa criança. Eu comecei a orar por essa criança e é um menino, né? E aí eu comecei a ter amor por esse menino. Então eu sonhava com ele, eu sonhava ele na nossa casa, eu sonhava eu cuidando dele como se fosse meu filho.
Então o Senhor foi gerando um amor verdadeiro por essa criança. E aí esse menino nasceu, né? O neném deles nasceram. E a vida deles continuou a mesma coisa, né? A briga, contenda. Só que ele nunca largava ela, postava para todo mundo ver. Sim, foi assim, uma humilhação. Eu nunca senti tanta dor na minha vida como nesse deserto. Mas que bom, hoje eu vejo que bom que eu vivi toda essa dor, toda essa humilhação. Porque isso me aproximou do Senhor, e o Senhor é tudo que eu tenho. O Senhor manteve meu coração vivo quando eu queria que ele parasse de bater. Né? O Senhor esteve ao meu lado, o Senhor esteve comigo, o Senhor mudou a minha vida, né? Por mais no meio da dor, no meio da lágrima, no meio do sangue, o Senhor restaurou a minha sorte, o Senhor restaurou a minha comunhão, minha aliança com Ele. Porque é isso que é o principal, né? O Senhor permite tentações, igual lá em Juízes, né? Para que nós possamos, o Senhor permite cativeiros para que possamos voltar para Ele. Foi isso que aconteceu, né? Porque o Senhor me ama muito para me perder pro mundo, pro inimigo. Então, assim, o Senhor entrou no meu casamento, que era algo que iria me tocar, porque se não gera dor, não é sacrifício, né? Se não gera dor em você, você não vai cuidar, não vai zelar, né? Você vai viver de qualquer maneira. Então, o Senhor entrou numa área que iria me afetar para me olhar para Ele, e foi isso que aconteceu. Hoje, igual eu falei com o Senhor, pode todo mundo me abandonar, eu posso perder tudo novamente, mas eu sei que eu tenho o Senhor e é o suficiente, né? Hoje o meu coração está em Deus, hoje o meu coração está em Cristo e nada me tira dele, nada que tem no mundo, nada que tem lá fora, nada que meu marido faça me arranque do Senhor, porque hoje eu sei quem o Senhor é, né? Hoje eu vi Ele com os meus olhos, né? Hoje eu amo o Senhor, hoje eu conheço o Senhor e eu não conhecia. E aí, né, o neném deles nasceram e uma dor, uma humilhação, uma frustração. Eu tinha uma frustração muito grande de mim por conta que eu não tinha filhos, né? E era meu sonho ser mãe. E, e aí eu conheci uma mulher que faz cura de alma, né? Cura interior. Aí eu comecei a fazer uma cura interior, né? O Senhor foi bradando na minha vida, eu fui crescendo espiritualmente, fui me envolvendo com as coisas do Senhor, comecei a pregar novamente, a jejuar, né? Comecei a me envolver no grupo da igreja novamente, né? Fiz parte do grupo de mulheres. E assim, o Senhor foi me sustentando, né? O Senhor foi me dando vida. Por mais que eu achava que eu tava morrendo, o Senhor tava me dando vida naquele momento. E passou 2022 e nada. Falei, Senhor, misericórdia. Aí entrou 2023. E eu falei, não, é esse ano é o ano da minha vitória. Esse ano é o ano da minha vitória. E às vezes me batia o desespero por conta do tempo. E teve uma vez que eu peguei e falei, Deus, eu tava no serviço e falava, Deus, eu tinha tanta preocupação com o tempo, porque eu procurava os testemunhos muitas das vezes, e porque é escrito, né, 2 anos de deserto, 3 anos de deserto, e eu queria ouvir só aqueles que tinham 2 meses de deserto, 3 meses, um ano, né? E eu só queria ouvir esse testemunho. Aí depois que acabou, né, o testemunho do tempo de pouco tempo de deserto, aí eu comecei a ouvir o do muito, né? Falava, meu Deus, eu não consigo imaginar ficar 2, 3, 4 anos no deserto esperando meu esposo, lutando. Eu ficava desesperada. E aí entrou em 2023. Falei, não, esse ano não da minha vitória. Aí eu tava no serviço, como eu tava falando. Eu perguntei ao Senhor quanto tempo eu ia ficar no deserto. Aí eu abri a palavra. E uma palavra lá tava escrita assim, que o terceiro ano era o ano da colheita. Falei, o terceiro ano era o ano da colheita. Eu falei, meu Deus, eu vou ficar 3 anos nesse deserto. Não aceito isso não, Senhor. E ali eu me deu um desespero terrível. Eu fiquei até com depressão. Falei, nossa, Deus, 3 anos. E algo dentro de mim falava, né? 3 anos. Eu falei, não, meu Deus, tem misericórdia. E ali
eu tentava esquecer de todas as formas sobre isso. E aí ele foi passando 2023, o nenenzinho deles foram crescendo, né? Foi crescendo. E ele sempre aparecia, né? Ele me repudiava, ele me ignorava, mas tinha momentos que ele aparecia. Ele aparecia, ele até dormia aqui em casa. Muitas das vezes ele dormia aqui em casa, ele ia embora no outro dia. Porque ele vivia separando dessa mulher. Então, quando ele separava dessa menina, as escamas dos olhos dele abriam. Só que ele não tinha força suficiente. Né? Não era o tempo do Senhor, na verdade. Então, ele sempre voltava para ela. Então, ele sempre voltava para onde ele estava. E aí, tudo começou a dar errado na vida dele. E eu orando pela vida dele, orando, né, para Deus libertar ele. Eu orava para Deus libertar ele. Não orava mais pela restauração do meu casamento. Eu orava para Deus libertar o meu esposo. Para que ele pudesse enxergar a verdade. Para que ele pudesse enxergar aquilo que ele não estava enxergando. Né? Ele é conhecedor da palavra, ele conhece o mundo espiritual. Então, quero para o Senhor abrir o olho dele para ele ver a verdade, para ele conseguir enxergar. Né? E ali foi passando. E eu na busca, Deus sempre falava comigo. E aí teve um dia, aí foi chegando no final do ano passado, e nada de acontecer. E assim, muitas vezes eu olhava assim, o meu cenário e falava, não tem jeito. Meu marido tem um filho com outra mulher. Eles, assim, brigam, faz tudo e eles não se desgrudam. Então, assim, não tem jeito. Só que o Senhor me testificava que para ele tudo é possível. Não tinha nada que Deus não possa fazer. Não tem nada que... Eu aprendi isso no meu deserto. Não tem nada que Deus olhe e fale, eu não consigo fazer. Não dá para mim fazer. É muito difícil. Não, se Deus tem um propósito, Deus tem uma promessa, se é da vontade dele, ele vai fazer e não tem para o inimigo, não tem para ninguém. Né? E ali o Senhor me prometeu um filho. Uma vez eu fui no culto e o Senhor falou comigo que eu iria gerar, que eu iria ter um filho. E ali eu tomei posse dessa vitória. E aí, em outubro do ano passado, eu peguei e fiz eu não me lembro muito bem, só que eu fiz um propósito com o Senhor, para o Senhor me dar uma resposta, né? Até no fim daquele mês. E Vinícius tinha sumido, meu marido tinha sumido, porque ele sumia, né? E não ligava pra mim nada, ele só me repudiava. Aí ele sumiu. Aí no dia 30 de outubro, ele apareceu. Ele veio aqui em casa, ele tinha terminado com essa mulher. Ele veio aqui em casa e aí a gente conversou, ele falou que não queria mais saber dela, aquelas conversas todas que ele tinha, né? Que não era de Deus, que a vida dele tava assim, assim, assim. E aí nesse dia a gente ficou. A gente acabou ficando nesse dia, no dia 30 de outubro. Aí eu acho que ele ficou aqui uma semana, se eu não me engano. Ele ficou vindo aqui, assim, a semana inteira. Aí ele parou de vir aqui, parou de falar comigo, porque ele tinha voltado com a mulher. E aí isso me fez muito mal. Eu falei, poxa Deus, eu não quero mais viver assim. Ele vem aqui, conversa, a gente, né, fica. E ele pega e vai embora e volta para ela de novo. O mesmo cenário, né? A mesma situação, de novo. Deus, não quero viver mais isso. E falava com o Senhor. O Senhor põe basta nisso. Aí, e eu entrei de férias em novembro. Aí ele pegou. E eu sonhei que eu tava grávida. Que alguém tava... Eu não sei. Não, eu sonhei que eu tava grávida de uma menina. Né? E aí eu falei, impossível, né? Porque eu tinha parado de tomar remédio. Desde o dia que ele saiu de casa, eu tinha parado de tomar remédio. Eu falei, impossível eu estar grávida. Né? Até parece. Porque meu sonho era engravidar. E eu nunca engravidava. E falei, eu nem posso. Eu até cheguei a pensar que eu nem podia ter filho. Aí eu peguei e fiz um teste de farmácia. Aí deu positivo.
Mas deu bem clarinho. Eu fui, liguei pra minha amiga, desci na casa dela e fiz outro teste. Aí deu positivo de novo. E ali eu descobri no começo de novembro que eu tava grávida. E eu engravidei naquele dia, no dia 30 de outubro, no último dia que eu pedi uma resposta ao Senhor, Ele me permitiu engravidar. Aí eu falei, meu Deus, e agora? Tô grávida. Meu marido fora de casa, meu marido com outra mulher. E agora, meu Deus, o que vou fazer? O que vai ser da minha vida agora? E ali eu peguei, descobri, fiz o exame de sangue no dia 12 de novembro do ano passado. Eu peguei e falei com ele que eu tava grávida. Meu Deus, foi o pior dia da minha vida. Ele ficou transtornado, ele me xingou de tudo, ele me humilhou, ele me repudiou, ele repudiou nosso filho. Foi horrível por conta dessa menina, né? Por conta que ele já tinha um filho, por conta dessa menina, né? Que ele amava essa menina e ele tinha voltado para ela. E agora, eu grávida, a esposa dele grávida, o que ia acontecer? Ele ficou em desespero. Ele ficou em desespero, e eu só sabia chorar, falava, Deus, por quê? O que tá acontecendo? Deus, me ajuda. E ali meu mundo caiu de novo, sabe? Eu tava erguida novamente, eu tava bem ali. Aí veio esse baque, eu falei, meu Deus, e agora? Eu nunca imaginei que seria assim, né? E Deus sempre falava comigo que iria me surpreender, que iria me dar um cântico de vitória, né? E ali, mas naquele momento que a gente não enxerga, né? A gente só enxerga o agora, a gente não enxerga, não olha para as promessas do Senhor, quando né, alguma coisa ruim acontece. E ali eu tava só conseguindo enxergar a destruição ali. E aí a minha sogra me acolheu, né, minha cunhada. E aí eu não tinha coragem de eu contar pra ninguém da minha família. Imagina meu pai ficar sabendo que eu tava grávida e meu marido fora com outra mulher, né? Porque eles acompanhou tudo que meu marido postava. E meu pai era o primeiro que não queria que eu voltasse pra ele, né? E ali, porque ninguém tinha visão espiritual como nós temos, né? E todo mundo via ali o meu sofrimento de mãe, de pai, de irmãos, então, né? É normal. E ali eu falei, meu Deus, e agora? E agora? Eu falava, Deus, o Senhor falou que eu não ia ser envergonhada. E eu tô sendo envergonhada, meu Deus, e agora o que eu faço? Né? Meu marido não quer saber de mim, ele não vai voltar pra casa. E eu vou ter essa criança sozinha. E é meu marido, Deus, eu não tive filho com o marido de ninguém, com o namorado de ninguém, meu esposo, e agora? E eu fiquei ali naquele desespero. Ali passou, e eu parei de falar com meu esposo, né? Aí passou um tempo, passou alguns dias, acho que foi em dezembro, que ele veio aqui em casa. Ele veio aqui em casa porque tinha brigado com a mulher, né? Com a UM. Aí ele pegou, veio aqui em casa, a gente conversou, né? A gente conversou e ali ele tava mais tranquilo em relação à gravidez, só que ele não tava aceitando ainda. E ali a gente conversou um pouco, eu falei, né, sobre as coisas que Deus já tinha falado comigo. E ali ele ficou mais tranquilo, né, um pouco. E perto do Natal ele pegou e foi embora, né, que ele veio perto do Natal, ele pegou e foi embora. Ele voltou com a mulher de novo, e aquilo ali meu mundo caiu. Aquilo ali meu mundo desabou de novo. Eu falei, Deus, não é possível, meu Deus. E aquele sofrimento, aquele sofrimento, aquele sofrimento. Eu falei, Deus, de novo, de novo. E eles passaram o Natal juntos, o Ano Novo juntos. Aí eu falei, Deus, esse é o ano da minha vitória, porque em 2024 completaria 3 anos, né? Que eu tava no deserto e Deus falou comigo que era 3 anos. Então eu falei, é esse ano. É esse ano que alguma coisa vai acontecer, que algum rebuliço vai se fazer. Né? E eu profetizava na minha casa, orava muito, profetizava muito vida sobre o meu lar,
sobre a vida do meu esposo. Eu falei, Deus, esse ano é o ano da minha vitória. E eu tava convicta disso. E aí, passou o ano novo. Passou meu aniversário é dia 5 de janeiro. Vi que meu marido não me mandou mensagem. Eu liguei pra ele me repudiou muito. Falou, eu não tô com você. Eu falei, mas eu tô grávida, seu filho, você nem... Ele, tipo, não quero saber, enfim, foi lá e desligou. E nesse dia, ele tinha feito uma declaração pra essa mulher. No meu aniversário, tinha feito uma declaração de amor pra ela, pra todo mundo ver, né? Nossa, assim, muita humilhação. Aí, eu entreguei na mão de Deus, né? Falei, eu não tenho como fazer nada, eu não tenho como mudar essa situação. Só o Senhor pode fazer. E eu ali na minha fé, na minha busca. Em novembro, Deus tinha falado comigo no culto que o gigante estava caindo, estava chegando o dia do gigante cair por terra. Eu tomei posse disso. Falei, tá chegando o dia do gigante cair por terra. Passou novembro, dezembro, janeiro. Chegou janeiro. Falei, Deus, tem 3 meses que o Senhor falou comigo. Mas eu creio na minha vitória. Eu creio que tá chegando o tempo dele cair por terra. Tá chegando o dia da minha vitória. Aí, foi no dia 6, acho que de janeiro desse ano, acho que foi no sábado. Eu passei o sábado, eu contei da minha gravidez só pra minha mãe e pra minha irmã. Não contei pro meu pai, pra mais ninguém. E aí eu fui pra casa da minha mãe, eles me acolheram, minha irmã ficou muito feliz com a gravidez. Enfim, aí eu fiquei lá na minha mãe, passei o dia todo na minha mãe, muito triste. Só Deus sabe como eu tava por dentro. Aí eu vim embora, chorei muito nesse dia. Falei, meu Deus, né, a situação que eu tô vivendo. Tô grávida do meu esposo né, vai fazer 3 anos que eu tô nesse deserto. E nada muda, meu marido sempre volta pra essa mulher, né, enfim. Aí, irmão, fui tomar banho, tomei um banho e deitei. Aí meu celular toca nesse dia. Era quase meia-noite. Meu celular tocou, era meu marido. Foi atendido, falei, oi, ele falou, ele começou a falar comigo, falou, que ele não tinha mais jeito, que ele tava insistindo em algo que não era pra vida dele, que a família dele era eu, né, a nossa casa, que ele tava insistindo em algo que não era pra vida dele, que tudo tava dando errado, né, que eles tinham brigado nele, a mulher lá tinha brigado, e ele queria vir aqui em casa, ele pegou e veio. Aí ele pegou e veio, a gente conversou, né? Eu falei com ele também, né? E aquilo ali, o Senhor foi abrindo a visão dele, o Senhor foi trabalhando no coração dele de uma forma, assim, grandiosa. Aí ele dormiu aqui, aí no dia 8, no domingo, ou não, no dia 7, no domingo, era o dia de culto, né? Aí ele pegou e falou que queria ir no culto comigo. Ah, eu fiquei assim, né? Falei, meu Deus, foi assim, de repente, tudo. Né? No outro dia ele tava com a mulher, se declarando por ela, no outro dia tava querendo voltar pra casa. Falei, meu Deus, fiquei assim, anestesiada. Aí ele pegou e a gente foi pro culto. E nesse dia o Senhor marcou ele nesse dia, nesse culto. E ali ele sentindo a presença de Deus. E na hora do apelo ele foi lá na frente reconciliar com Jesus. Quando ele foi lá na frente, eu não acreditei. Porque eu não falei nada com ele, não pedi pra ele no culto, não fiz nada, não falei nada. E ali eu vi ele se reconciliando com Jesus, e ali Deus falando com ele, Deus dando um pastor da minha igreja pra falar com ele. E todo mundo que viu a minha tristeza, a minha angústia, que via, né, ficou assim sem acreditar junto comigo que aquele momento estava acontecendo. Ele reconciliou e aí a gente voltou pra casa. Aí no outro dia ele foi trabalhar na segunda-feira. Aí ele pegou e falou comigo, mandou uma mensagem falando assim, você contou pro seu pai? Eu achei que ele tava falando da gravidez. Eu falei, não, eu vou contar que eu tô grávida. Ele falou, mas você vai contar só isso? Aí eu peguei e falei, pra falar o que você vai voltar pra casa?
tipo, jogando, né? Ele falou assim, eu vou voltar pra casa. Falei, não acredito. Eu fiquei assim, anestesiada. Quando ele falou que ia voltar pra casa. Meu Deus, meu mundo assim, eu não tava acreditando. Literalmente, eu não tava acreditando que aquilo ali tava acontecendo. E ali eu peguei, esperei meu pai chegar à noite e fui falar com meu pai da gravidez que ele e meu marido ia voltar, né? Porque como a gente mora debaixo da casa do meu pai, né? Eu tinha que dar uma satisfação pro meu pai. Porque meu pai também estava muito chateado com tudo isso, né? Meu pai não queria que meu marido voltasse. E aí eu fui contar pro meu pai. Quando eu contei pro meu pai que meu marido tava voltando, ele ficou muito nervoso comigo, muito bravo. Nossa, ele não queria aceitar. Só que ele não tinha o que fazer, né? Porque eu já sou uma mulher adulta, né? Eu não tava pedindo permissão a ele, eu tava só comunicando a ele. E ali ele ficou muito triste. Nossa, aquilo ali acabou pra ele. Mas, enfim, teve que aceitar, né? Porque a casa era nossa, a gente é adulto. Eu sabia que Deus iria completar essa obra, que Deus iria tratar o meu pai, né? Que Deus iria fazer o mover, que Deus já tinha falado comigo, né? Que ia me justificar em minha família, enfim. Eu sabia que Deus tinha algo a fazer também na minha família, né? Porque Deus não faz nada pela metade, Ele faz por completo. E ali, nesse dia, meu marido voltou para casa. Ele voltou para casa no dia 8 de janeiro de 2024. Ele trouxe as roupas dele da casa da mãe dele. E ali eu falei, meu Deus, eu tava radiante. Radiante. Achei que a volta seria fácil. Mas não foi fácil. Não está sendo fácil, né? Porque nós estamos em fevereiro. E ali, irmãos, ele voltou. E ali, assim, eu já era uma pessoa transformada, né? Eu já estava transformada, então ele via, né, que eu era uma outra mulher. E aí eu comecei a cuidar da minha casa, cuidar de uma forma que eu nunca cuidei. Comecei a cuidar do meu marido, a honrar o meu marido de uma forma que eu nunca honrei ele. E ali a gente foi passando os dias e começou. O inimigo começou a se levantar, a perturbar a mente dele em relação a outra mulher, né? Em relação ao filho deles, porque toda vez que eles brigavam, a mulher não deixava ele ver o filho dele, né? Desde a barriga. Ela sempre usou o menino. E ali, naquela situação, e ele com um sentimento por ela ainda, eu, tipo assim, eu entendia, sabe? Eu não arrumava confusão, não arrumava contenda, porque eu sabia que não iria ser fácil, né? A libertação é um processo, né? E só de Deus ter trago meu marido de volta pra cá já era um milagre, né? Mas eu sabia que Deus ia terminar a obra. E ali, irmão, foi muito difícil, né? O inimigo se levantando de uma forma, perturbando a mente dele, perturbando o espírito dele. E eu ali em oração, né? E ali ele parou de ir pro culto comigo. Só eu que, né, tava indo pro culto. E aí meu marido começou a, a, a sair com os amigos dele que ele, né, tinha. Tipo, eu não acompanhava ele, né? E ele também não falou pra ninguém que ele tinha voltado pra casa, pra esposa dele, que, né, que ele ia ter outro filho, porque ele tinha acabado, né, de se envolver, quase 3 anos com outra pessoa, né, e como que ele ia mostrar, né, revelar isso. E aí, meu marido começou a sair pros rock, né, com os amigos dele, e eu em oração. Ele chegava de madrugada, né, foi muito difícil. E ali eu em oração falando com o Senhor, né, pro Senhor mover, né, pro Senhor entrar com providência, porque eu não aceitava mais o meu marido. Eu tava vendo ele ir embora de novo,
né, por conta da opressão, não por conta de briga, por conta minha, mas por conta do mundo espiritual. E eu falei com o Senhor, eu falei, Deus, eu não aceito, né, o Senhor trouxe meu marido de volta e ele ia embora, eu vivi essa vergonha, né, e quem vai ter que sair vai ter que ser esse demônio na vida dele, não ele, né. E aí eu em oração, e aí nesse tempo que ele tava com essa mulher, a mãe do filho dele, ele se envolveu com outra mulher, com outra menina. Ele morou com essa menina uns 3 meses. E aí quando ele voltou para casa, ele começou a ficar com essa menina. Ele começou a ir na casa dessa menina e eu descobri. E ali meu mundo caiu. Só que eu não briguei, não falei, não nada. Eu fiquei só em oração. Falei, Deus, eu clamo pro Senhor pôr um basta nessa situação, pro Senhor pôr um ponto final. Eu peço ao Senhor uma resposta até a 30 de janeiro, nessa situação dessa menina. E aí foi passando, e aí meu marido conversava ainda com a mãe do filho dele, né, por conta que ele tinha que ver o menino, né. E ali eu sabia, sabe, que tinha algo ali, e ele ia lá ver o filho deles, e eu ficava em oração. Em oração, ele não contou para ela que ele tinha voltado para casa, para mim, que ela sabia de mim, né? Ele não tinha contado para ela que ele iria ser pai de novo. Enfim, e ali eu em oração, falando com o Senhor, né? Porque ele estava completamente ainda cheio de pecados, de iniquidade e na prostituição. E ali eu falei com Deus e ele estava muito distante de mim, né? Muito repúdio ainda. Ele estava assim, às vezes ele me fazia um carinho, às vezes ele falava com a neném na minha barriga, né? Mas assim, muito repúdio, muito estranho, muito distante. E eu em oração, falando com o Senhor, né? Pro Senhor mover, pro Senhor, né? Pôr um basta. Aí, o Senhor me deu uma resposta que eu pedi a Ele. Essa outra menina que ele começou a ficar com ela de novo, quando ele voltou pra casa, essa menina, ela começou a namorar. O Senhor fez o mover lá e colocou um menino na vida dela e ela começou a namorar. E eu glorifiquei o Senhor. Falei, meu Deus, como o Senhor é fiel, né? Como Deus é fiel. O Senhor tá me ouvindo. E aí essa menina começou a namorar e ele largou dessa menina, né? Falei, graças a Deus. Só que não era só essa menina, era várias. Aí teve foi em janeiro ainda. Eu acho que foi comecinho de fevereiro, se eu não me engano. Ele fez uma festa com um monte de mulher, ele ficou com uma mulher lá. E eu vi aquela situação, eu peguei o celular dele, né, e vi, falei, meu Deus, uma prostituição terrível, né? E eu falei, Senhor, tem misericórdia. E nesse tempo, eu tive que contar pro meu pai da minha gravidez. E quando eu contei pro meu pai falou, já sabia que você estava grávida. Eu falei, uai, como assim? Ele falou assim, desde antes do Natal eu já sabia que você estava grávida e tudo mais. Aí eu contei pra minha madrasta também que eu estava grávida. E aí que ela foi me contar por que o meu pai falou isso. Olha como Deus é fiel. Deus já estava trabalhando e eu nem estava vendo. Deus já havia falado com a minha madrasta antes mesmo de eu engravidar, que eu iria engravidar e que meu marido ia voltar para casa. O Senhor falou com a minha madrasta. Então ela já havia vindo falando com meu pai isso. Ela falava com meu pai que eu estava grávida, que eu iria contar para ele que eu estava grávida e que meu marido ia voltar para casa. O Senhor já estava preparando o coração do meu pai. O Senhor havia falado com a minha madrasta primeiro. Então, isso eu achei assim um zelo tão grande do Senhor. Realmente o Senhor cuida dos detalhes, sabe? Quando eu contei pro meu pai já sabia. E ali, quando minha madrasta me falou isso, eu falei, meu Deus, como Deus é fiel, sabe? A gente ora, a gente busca, a gente acha que não tá acontecendo nada, que Deus não tá vendo, que Deus não tá ouvindo. Mas Deus está trabalhando a todo tempo, mas a gente não vê, a gente não tem que ver, a gente tem que crer. Por isso que a Bíblia fala, a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, mas daquilo que se espera.
E realmente, sabe, hoje eu vejo, hoje eu vivi, não é somente uma palavra falada, não, eu vivi, é minha, sabe, ninguém me contou, eu não li, eu vivi literalmente. Deus é um Deus de milagre. E aí, ele já, sabe, eu já havia contato com meu pai, então assim, e minha família toda ficou muito feliz com a minha gravidez. Eu achei que eles iriam me repudiar, que eles iriam falar mal de mim, que não iria aceitar. Nossa, mas foi totalmente o contrário, o Senhor realmente me surpreendeu. Todo mundo, sabe, minha família toda tava torcendo para ser uma menina. E só que na minha mente eu achava que seria um menino, porque o meu primeiro filho seria menino, então na minha mente já era um homem, né? Só que, nossa, o Senhor, assim, fez, assim, um mover extraordinário. Minha família toda ficou feliz. E aí, com o tempo, quando o Vinícius voltou pra casa, ele começou a ficar feliz com a gravidez. Ainda mais se fosse menina, porque ele já tem um menino, né? Ele queria muito uma menina. E ali, e ele, né, nesse pecado, nessa situação, ainda, e dentro de casa, e eu orando ao Senhor, né, pro Senhor colocar a mão no coração dele por mim, pela nossa filha. E aí a gente foi fazer ver o ultrassom e era realmente uma menina. Nossa, e ali, sabe, o mundo dele, sim, ele ficou maravilhado, sabe? Deus é tão perfeito que Deus mudou os planos, sabe? Para muito melhor. Deus fez muito maior do que eu imaginei, do que eu pensei. E aí, nossa, meu marido ficou muito feliz, a minha família toda ficou muito feliz, todo mundo queria uma menina. Nossa, assim, foi algo extraordinário, foi algo muito emocionante. E aí foi passando o tempo, aí entrou fevereiro, né? Aí meu marido e a mãe do filho dele parou de conversar. Eles pararam de conversar, ele começou a conversar só com o pai dela em relação à criança, né? Estão entrando no estão entrando na justiça, né, por conta que eles não deixam ele ver o neném, então ele tá entrando na justiça, eles estão entrando para ficar tudo direitinho. E Deus é tão fiel que eles não se falam mais, né? Que eles não se falam mais. E aí, eu colocando a mão do Senhor nessa situação, eu oro muito pela vida dela também, para que ela seja feliz, que Deus dê ela um bom marido, né? E aí, e eu comecei a ver a diferença no meu esposo. E eu comecei a ver a diferença. E eu falei com o Senhor, eu pedi mais uma resposta ao Senhor. Eu falei, Deus, me dá uma resposta até o fim desse mês de fevereiro. Pra essa situação toda, sabe? Esse espírito de prostituição que tá na vida dele. E ali todo dia eu vivo um milagre, eu vivo um pedacinho de um milagre. Assim, o meu marido, o Senhor tá transformando ele de dentro pra fora. Ele parou de sair como ele saía, assim, de beber, de fumar, assim, tá quase parando, literalmente, assim. E o jeito dele comigo, eu acho que foi esses dias, ele pegou, falou assim, me acordou, falou assim, eu te amo. Aí eu fiquei assim, meio desnorteada, eu fiquei, hã? Ele falou, eu te amo muito. E voltou a dormir. Falei, eu também te amo. E falei, Deus, o Senhor ouviu isso? Até falei com o Senhor, falei, Deus, o Senhor ouviu isso? Eu sei que foi o Senhor que fez. E aí assim, ele tá totalmente diferente da maneira que ele veio, sabe? E eu vejo aí no celular dele, eu pego o celular dele às vezes e vejo as meninas mandando mensagem pra ele, e ele, né, evitando, ele falando, mentindo pra elas, falando que não ia sair, que não sei o quê. E aí, eu tô vendo a mão do Senhor, sabe? E ele se. E todo dia ele me dá bom dia, ele me dá um beijo, ele beija minha barriga, eu converso com a neném antes de trabalhar. Ele fala que me ama, ele me beija, sabe? Assim, eu tô vendo assim a mão do Senhor. E eu sei que tem muito mais ainda de Deus, porque o Senhor faz algo por completo. Eu creio que o Senhor está desligando, né? Ele da iniquidade, do pecado. E eu creio que esse ano ainda
ele vai voltar a pregar o evangelho, né? Nossa filha vai nascer. E assim, a gente tá mexendo na nossa casa, o que tava faltando, comprando as coisas da bebê, assim. Eu tô vivendo milagres e realmente Deus falou que iria me surpreender, realmente. Realmente tá me surpreendendo, sabe? Assim, eu ouvi o testemunho das pessoas e falava, Deus, parece que o meu nunca vai chegar, sabe? O meu nunca vai dar certo pra mim, que é muito difícil no meu caso, né? Meu marido teve um filho fora do casamento. E aí o Senhor, olha o que Deus já fez na minha vida, trouxe meu marido de volta, me deu um filho, está transformando ele todo dia Deus arranca uma sujeira dele, um negócio dele, todo dia, sabe? Então assim, eu sei que ainda, né, a gente está no processo, né, porque restauração é o principal, né, a nossa restauração é a restauração da aliança com Deus, né, quando a gente se arrepende para de pecar. E eu creio sim que Deus está que vai completar essa obra na vida do meu esposo. Eu creio que vai ter um momento que ele não vai mais beber, não vai mais querer sair, não vai mais se prostituir, adulterar, né? Assim, Deus é fiel. É só isso que eu tenho para dizer, que ele é fiel e não existe nada que ele não possa fazer. Não tem nada que Deus não alcance, não tem profundidade que Deus não arranque a pessoa do profundo, da iniquidade, do pecado. Não tem nada que Deus não possa fazer. Ele é o Deus do milagre, ele é o Deus da família. E ele zela, se ele falou que vai fazer, ele vai fazer independente do tempo, porque o tempo pertence a ele e eu só tenho agradecer ao Senhor por tudo. E hoje eu tô aqui para contar o meu testemunho, a minha vitória, a vitória que Deus conseguiu. O nome dele será glorificado. E aonde eu for, aonde o Senhor me mandar, eu vou contar aquilo que Deus fez na minha vida e querer que irá alcançar muitas vidas, porque através do testemunho da Elaine e de todos os testemunhos que estão no canal, o Senhor restaurou a minha fé, a minha esperança, e eu creio que o meu testemunho também vai alcançar vidas, vai restaurar a fé, vai restaurar a esperança das pessoas. Em nome do Senhor vai ser glorificado. Não tem caso difícil para o Senhor. Ai, o meu caso é mais difícil. Deus não... Olha a minha situação. Meu marido se envolvido totalmente com outra mulher, teve um filho com ela. Sabe? Assim, totalmente improvável, totalmente impossível. Deus fez. Então, assim, não tem nada que ele não possa fazer. O principal é a gente buscar o Senhor, restaurar nossa aliança, permitir ser curada, ser transformado. Porque hoje não me dói mais. Eu não jogo na cara do meu marido o que ele fez e deixou de fazer. Eu amo o filho dele. Eu tenho amor pelo filho dele como se fosse meu filho, como se fosse gerado no meu ventre, né? Porque foi gerado no meu coração. O filho dele, eu amo o filho dele, ele pega o filho dele fica aqui em casa. Eu cuido do filho dele, eu dou mamadeira, eu troco fralda. Sabe que ele vai fazer 2 aninhos, ele é um bebezinho ainda. E assim, e Deus está fazendo grandes coisas e creio que Deus irá continuar fazendo, né? Eu peço oração, né? Porque o inimigo se levanta todo dia, né? E é uma luta. Nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra o principado e potestade. Né? Nós sempre, quando nós estivermos aqui no mundo, sempre vai ter aflição, sempre vai ter, né, o levante, mas o Senhor é o Deus dos exércitos. Esse é o nome dele, ele é fiel. Não existe macumba, não existe feitiçaria, não existe nada que ele não quebre, que ele não desfaça, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu creio que aonde abundou o pecado na minha vida, vai superabundar a graça do Senhor, e todos verão que Deus é bom, que Deus é fiel. Nossa, eu só tenho assim alegria, por mais que ainda meu milagre ainda não tá por completo, mas eu já glorifico ao Senhor, sabe? Só de meu marido falar que me ama já é um milagre. Só do meu marido, só de Deus ter dado um basta na relação dele com a mãe do filho dele, sabe? Assim, já é um milagre, é para glorificar. Então, assim, eu não vou esperar. Pra tu tá. Não, eu já glorifico, eu já exalto, eu já agradeço a ele, porque eu sei que foi a mão dele, porque tem coisas que a terra resolve, mas há coisas que só o céu pode resolver, só o céu podia fazer.
trazer meu marido de volta para casa, libertar ele, sabe? Transformar, colocar amor no coração dele por mim, só o Senhor podia fazer. E hoje ele fala que me ama, hoje ele ama a nossa filha, ele tá totalmente feliz que é uma menina. Então, assim, Deus faz infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, para que todos saibam e vejam que foi a mão do Senhor que fez isso.